Abra a sua Bíblia agora no Salmo 91. Salmo de número 91. O melhor lugar para seguir, sempre. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O melhor lugar para seguir sempre. O salmo que acabamos de ler vive a convicção de que a confiança em Deus é maior do que os medos e os perigos, de que é possível celebrar cada momento quando se confia em Deus. E esse é o propósito do salmista, aqui ao instruir-nos para que ponhamos a nossa confiança naquele que o próprio salmista tem encontrado consolo, encontrou a verdade pessoalmente. Um cenário atual como o nosso, tão marcado por tantas incertezas que deixam em choque a couraça da autossuficiência vestida pela nossa sociedade há muito tempo, em que envergonha a capacidade humana, que faz os mais inteligentes homens tatearem sem precisão de nada. Nesse cenário de incertezas, dúvidas, a mensagem do Evangelho ecoa, dizendo que o homem é dependente de Deus, que sem Deus não há como avançar, não há como permanecer de pé. Então, nesse breve momento que temos aqui, para agradecer a Deus, louvar o seu nome, nós seremos edificados sobre algumas implicações de estar no melhor lugar sempre. Algumas implicações de estar no melhor lugar sempre. A primeira, a implicação de estar no melhor lugar é a certeza de que habitamos no amor de Deus. A certeza de que habitamos no amor de Deus. O texto começa dizendo que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. O que significa habitar no esconderijo do Altíssimo? O que significa habitar à sombra do Onipotente? De forma simples, significa relacionar-se com Deus. E esta é a ideia central desse salmo. Fala de um vínculo de dependência, de aconchego e amor que só Deus pode oferecer.
Os títulos que são dados a Deus aqui marcam notoriamente as distinções entre quem tem e quem não tem, quem é e quem não é. Ele e não nós é o Altíssimo, Ele e não nós é o Onipotente. E o seu poder é quem governa, não o nosso poder. Dele todos dependemos. Essa declaração da dependência absoluta de Deus e da necessidade de nosso relacionamento com Ele para vivermos é expressa por todas as Escrituras, se você cuidadosamente observá-la. Em Atos, por exemplo, no sermão pregado pelo apóstolo Paulo, no Areópago, capítulo 17 de Atos, versículos 24 e 28, Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra. Depois do versículo 28, ele diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa segura convicção de quem habita no amor de Deus, que compreende que aí está o melhor lugar sempre. No verso 1, o salmista se dirige a Deus. No verso 2, ele fala da sua relação pessoal com Deus. Ele chama Deus aqui de sua proteção, para que dessa maneira, identificando Deus como sua proteção, por meio do seu próprio exemplo de relacionamento com Deus, ele possa estimular outros a recorrerem a Deus, a se abrigarem a Deus como seu absoluto socorro. Versículo 2 diz ao Senhor, isto é, aquele que se relaciona com Deus, diz a Deus: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. É uma declaração personalíssima, é uma declaração concreta de alguém que experimenta e vive esse relacionamento com Deus. Deus é isto para mim, é meu refúgio, é meu baluarte, é o meu Deus em quem eu confio. Ele chama Deus, então, de sua proteção. E no versículo 3, Deus mesmo provaria em todos os tempos ser o libertador, não só do salmista, mas de todo o seu povo. Então o salmista se dirige a si mesmo para encorajar o seu próprio coração. Ele está compartilhando a sua experiência de relacionamento pessoal com Deus, em quem ele se abrigou, nas palavras dele, à sombra do Onipotente, debaixo das asas do Altíssimo, à sombra do Onipotente, para estimular os irmãos para que também sejam achegados a Deus assim. E depois ele se dirige ao seu próprio coração, para estimular o seu próprio coração, para que não perca a visão de Deus. Veja o que ele diz no versículo 2, diz ao Senhor, ele está falando dele, depois diz: Deus, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Em linhas gerais, o salmista está pregando para si mesmo, ele está anunciando ao seu próprio coração onde foi estabelecida a sua fé, a sua confiança. E aí nós temos no versículo 9 de novo essa mesma ideia: pois disseste, ele está falando consigo, Samuel, como se estivesse dizendo, e eu sendo, digamos, o compositor, Samuel, você disse, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Então ele está pregando para si mesmo, afirmando quem Deus é para o seu próprio coração. Deus, o Altíssimo, o seu abrigo, sua casa, sua morada. E depois do versículo 14, o próprio Deus confirma com as suas próprias palavras, ou seja, Deus é identificado no Salmo como expressando-se. Então nós temos algumas expressões, recapitulando. O salmista fala da sua experiência pessoal com Deus, também para que
outros fossem estimulados a desfrutar disso. Depois ele fala da sua experiência com Deus para si mesmo. E depois Deus mesmo vai falar acerca disso. Veja versículo 14. Porque a mim se apegou com amor. O salmista está comunicando que essas expressões ditas aqui partem do próprio Deus, são declarações de Deus. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Deus está dizendo, confirmando, realmente você colocou a sua confiança em mim, realmente você tem relacionamento comigo, eu o amo, você se apegou a mim. Que expressão doce, linda. Apegar aqui significa encontrar deleite em. Apegar aqui significa depositar em Deus o nosso deleite, nossos afetos, nossos desejos. E esse desejo fixado em Deus nos impele a desejar o que Deus deseja, como se fosse um movimento natural, porque estamos intimamente apegados a Ele. O texto também diz, porque conhece o meu nome, Deus dizendo acerca do testemunho do salmista. Conhecer o nome de Deus está ligado à confiança e expectativa do povo no relacionamento. É preciso crescer na intimidade da fonte da fé, Deus. O enfoque do autor, do salmista, sem dúvida alguma, o Senhor Altíssimo, Onipotente, como alvo firme de sua fé. Conhece meu nome, sabe quem eu sou. Nome é caráter, atributo, pessoa. Conhece o meu nome. Será que Deus pode dizer isso de nós? Samuel, você conhece o meu nome. Você se apegou a mim em amor. Você se abrigou nas minhas asas. Eu te colocarei a salvo. Que promessa. Todo redimido deve dizer isso, deve ouvir isso. E aí o texto diz, eu o glorificarei, o Senhor mesmo dizendo. O livramento que Deus oferece não é de natureza temporária. Nós temos muitos irmãos amados, queridos, que já partiram por Covid-19 ou por outras complicações, por acidentes. Alguém pode dizer assim, e por que Deus não os livrou? A morte não é maior do que a segurança da presença perene de Deus. Livramento de Deus, glorificação, não é de natureza temporária. Os livramentos que nós desfrutamos aqui são apenas flashes, digamos assim, do grande livramento que já foi operado, da grande libertação que já ocorreu, que não se apaga com o passar do tempo. E nós somos testemunhas de que a nossa memória é embotada rapidamente, como nós nos esquecemos das coisas. Em um momento nós nos consternamos, nos abalamos. Para citar um exemplo, quando ouvimos notícias de tragédias, calamidades assim que chocam o mundo, como um acidente de um avião caiu, morreu todo mundo, abalou o mundo, consternou todo mundo, e aquilo a gente fica pensando naquilo, se entristece e chora. Brumadinho, por exemplo. Quem fala de Brumadinho mais? As pessoas estão sofrendo com as suas perdas, mas isso cai no esquecimento da memória da massa. Porque nós somos assim.
por conta da queda, nossa memória foi embotada, ainda não estamos plenamente restaurados na memória. Seremos ainda. Estamos no processo, né? Isso se dará na grande glorificação. Eu o glorificarei. Então, Salmo 91 é um apontamento para algo além do temporário, do transitório. É para algo sublime, maior, mais amplo. É a promessa de Deus de que no final os seus chegarão salvos. No final da jornada, os seus, os que se abrigaram nas suas asas, chegarão a salvo. Atravessarão para outra margem, salvos. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. E o texto ainda fala de longevidade aqui, não é? Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele. Essa promessa é a chave aqui da certeza da presença segura de Deus. Os livramentos têm relação com o apontamento para o desfrutar da presença de Deus na tempestade. A certeza de que quando estivermos passando por águas tenebrosas, mar bravio, nós oraremos e Deus nos ouvirá. Ele me invocará e eu te responderei, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Que glória! Eu estarei com ele. A presença de Deus é maior do que qualquer lenitivo temporário, ou não? Seguro que sim. A presença de Deus é maior do que até o alívio da dor. Eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Longevidade aqui é mais do que muitos anos de vida. Longevidade aqui é saber viver. As pessoas que têm vida mais longa são as que sabem por que vivem. E aqui vida longa não são muitos anos, porque é melhor viver uma década e saber por que se vive do que viver um século sem a mínima ideia do propósito da vida. Quem nunca te viu, nunca viu nada, vive uma vida de faz de conta, um sonho. Tu me deste um novo coração que nada deseja senão o que tu desejas. Estou nas tuas mãos, para mim é suficiente fazer o que tu queres que eu faça. Para isto fui criado. Poema de François Fenelon. Declaração de sua dependência a Deus. E aí, a partir disso, o salmista vai demonstrar as manifestações do poder de Deus das maneiras mais variadas. E ele faz isto pontuando os mais variados perigos nos quais todos nós estamos sujeitos, diante dos quais todos nós estamos sujeitos. Então você vai encontrar aqui no versículo 3 e 4 as ações cuidadoras de Deus, retratadas aqui pelas figuras da ave, e aqui a figura de ternura, a mãe, a ave mãe que põe os filhotes debaixo de suas asas, indicando calor, proteção, segurança, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas asas, a figura da ave mãe. Depois nós temos a figura da armadura, do escudo, que abrange outro aspecto aqui, é o aspecto indestrutível, poderoso. Da perspectiva do protegido, Deus é caloroso, Deus é eterno,
da perspectiva do perturbador, do ofensor, Deus é duro, incisivo, impoluto, indestrutível. Deus se põe como a nossa armadura. Quem penetra? Quem penetra essa armadura? Os perigos que enfrentamos, meus irmãos, e o caráter de surpresa desses perigos, todos para nós, não assume esta figura para Deus. Nada toma Deus de surpresa, nada. Nós nos assustamos, não é? Nos assustamos com fogos de artifício, estamos concentrados em alguma coisa e alguém vem por detrás e... Ou senão, quando o pastor está pregando muito, o tempo está passando muito rápido e a gente cochila, então o pastor dá um grito, então aí você, opa, assustou. A gente se assusta quando vai caminhando na noite, numa rua pouco movimentada. Você é a moça, você que é moça, mulher, vem do metrô para casa, então passa num lugar perigoso, passa assustada, de repente sai um ser vivente, um gato do nada, e você assim, morre de medo. Olha, teve gente que já se assustou aqui com o gato, não foi? O bichano. É assim, mas não é para Deus assim. Deus não se assusta, Deus não é tomado de surpresa por absolutamente nada. E aqui o salmista apresenta os diferentes tipos de males aos quais ele, e como nós também estamos sujeitos. Olha só, versículo 5, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Nós temos aqui no verso 5 ainda a questão do laço do passarinheiro no verso 3, a ideia aqui do laço do passarinheiro é de uma armadilha inesperada. Sabe quando você era criança e armava a arapuca para pegar o passarinho, coitadinho? Então, quando ele achava que a arapuca, a ideia de laço do passarinheiro é de uma ação inesperada, quando você menos espera, a armadilha lhe apanha. A ideia aqui é que Deus nos livrará dessas Deus tem poder para nos guardar, Deus tem poder para assistir nesses momentos inesperados. A peste aqui é a ideia de surpresas físicas. A pandemia é uma peste. A pandemia é uma peste, o coronavírus é uma peste que assola, afeta. Terror noturno, como já mencionei, a exposição dos diferentes tipos de perigos. Qualquer coisa vai sair do nada, da escuridão e nos fazer dano. A seta que voa de dia denota a surpresa de algo que é lançado de longa distância e com tal velocidade que é difícil escapar. São todas armadilhas, situações nas quais todos nós que nos movemos e respiramos estamos sujeitos. Você sai de casa e não sabe se vai voltar, mas você não fica pensando nisso, senão você não sai de casa. E também você não sabe se ficar em casa vai continuar vivo, e também você não fica pensando nisso, senão você vai surtar. O fato é que a realidade de todo ser que respira é que é passivo de perigos. Já dizia o reverendo Boanerges Ribeiro que viver é um risco. Viver é um risco. E diante de todos esses perigos, surpresas, Deus se mantém inabalável, firme, altíssimo e onipotente, abrigo bem seguro, rocha bem forte para nos amparar. E tem poder para nos guardar. E usará todas as situações para revelar o seu poder. Todas, inclusive a pandemia. Aí fala de mortandade que assola ao meio-dia. Aqui é o vento quente do deserto, essa é a ideia aqui, que era um fenômeno naquelas regiões do Oriente. Esse vento era tão forte, tão ardente, que se tornava um perigo para a vida humana, ainda mais quando soprava ao meio-dia. Aí então era quase que fatal. Os elementos então apresentados nessa ordem servem
para mostrar os perigos pelos quais os homens estão, aos quais os homens estão expostos. E diante de todos eles, nós temos a providência do Senhor. Não uma ilusão de que nós não passaremos pelas adversidades. Isso é uma mentira. Mas a realidade é que quando passarmos pelas adversidades, Deus estará conosco. Deus nos ouvirá quando clamarmos. Ele me invocará e eu lhe responderei. Deus estará conosco quando nos angustiarmos. Na sua angústia eu estarei com Ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Isto é, Deus terminará o que começou na nossa vida. Deus nos glorificará. E Ele já começou a fazer isso. Em seu Filho Jesus, nós já fomos livres, libertos do maior perigo, pior do que o calor do meio-dia no deserto, do que a mortandade que assola o meio-dia, pior do que a seta que voa de dia, pior do que a peste perniciosa. Pior perigo era o perigo de estar separado dele, condenado debaixo da sua ira. E Deus nos livrou. No olhar de Deus nós já somos glorificados. No nosso olhar ainda estamos em processo. Isso acontecerá no grande dia em que o Altíssimo Onipotente, em seu Filho, descerá rompendo as nuvens com poder e glória, as nuvens com poder e glória, para então glorificar os seus filhos, consumando a sua obra. O crente é diferente em todas as áreas do descrente. Aquele que pôs a sua confiança em Deus, se relaciona com Deus, responderá a todas as situações de maneiras diferentes e, consequentemente, o resultado, a resposta de Deus também será diferente para ambos, para o crente e para o descrente. Deus é nosso Altíssimo e nosso Onipotente. Os que confiam no Senhor continuam confiando mesmo em meio aos perigos mais violentos e difíceis, aos perigos esperados e inesperados, vorazes, difíceis. Mas nós triunfaremos, porque confiamos na suficiência do Senhor. Meus irmãos, quando chega essa época do ano, hoje, quem não conhece a Deus tem seus prognósticos, suas adivinhações, tolice, contos de fadas, fábulas, sofismas, porque a expectativa toda é transportada para o ser humano. O crente não. O crente não vive por prognósticos. O crente vive por fé. Nós não temos a menor ideia do que nós vamos passar em 2021. Mas nós sabemos que onde estivermos e o caminho pelo qual passarmos, nós estaremos abrigados debaixo das asas do Altíssimo e à sombra do Onipotente. Glória a Deus por isso. Não há nada que pague a esperança adquirida, doada por Deus, para o crente confessar assim: Ele estará conosco, Ele está conosco pelo seu Espírito. Então, meu irmão querido, nada de desânimo, nada de tristeza, esperança firme e forte. Oremos mais, busquemos mais a Deus em 2021, cresçamos mais na área emocional, façamos mais amigos, cresçamos na área relacional, interpessoal, cresçamos nos estudos, seja um ano de mais leituras, boas leituras, bons progressos, compartilhemos mais,
Economizemos mais, isso é bênção de Deus também. Você consiga guardar um dinheirinho em 2021. Possamos ser mais generosos em 2021. Possamos nos envolver mais com a igreja do Senhor. Possamos entregar mais e criticar menos. Possamos nos oferecer em amor àquele que nos abriga em suas asas. Que Deus abençoe a senhora, a esposa. Que a senhora seja a mulher de Deus para o seu esposo. Deus abençoe o senhor, meu irmão, o esposo. Deus use sua vida para que, através de você, por seu intermédio, sua esposa seja mais parecida com Jesus. Deus abençoe você, filho, para que o seu testemunho honre a Cristo e você cresça, preparando o seu coração para grandes coisas que Deus está para realizar. Que você use a sua robustez, a sua vitalidade física e mental para servir no reino, entregar-se com mais denodo, mais paixão. Que a nossa juventude seja uma juventude vigorosa, apaixonada por Jesus, para ajudar aqueles que já, por conta da decrepitude física, da dificuldade física, não tem mais o avanço físico. Que possamos ter uma conexão de gerações aqui na nossa igreja mais afinada, um encontro de gerações, que seja uma fusão maravilhosa, os mais velhos sendo apoiados pela força dos mais novos e os mais novos sendo apoiados pela experiência dos mais velhos, e assim como um intercâmbio de gerações, caminhamos juntos de mãos dadas, para a glória do Senhor. Seja um ano de muita liderança frutífera aqui na igreja, um ano de bênção para as crianças, crescimento em todas as áreas. Meus irmãos, aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descanse no Senhor e trabalhe nele, para Ele, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém.